Olá pessoal, tudo bem? Essa semana o Falando Nisso traz uma questão comentada pelo professor Clilton Guimarães. Pessoal, vocês vão ter aí uma questão, eu estou olhando aqui, ó, uma questão que foi da VUNESP de 2010, se eu não me engano, mas que envolve rito ordinário do processo civil, sumário, requisitos da petição inicial, uma questão rica. O artigo 302, ônus da impugnação não especificada e a parte de simultaneidade de reconvenção e contestação. Uma questão de forma belíssima explicada pelo professor Clilton. Para quem não conhece, o professor Clilton Guimarães é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor Clilton, muito obrigado por nos brindar com essa questão muito bem resolvida. Dá uma olhada aí, pessoal, depois vocês falam se vocês gostaram ou não. Eu adorei e bom trabalho. Vamos lá! Olá, e aí, tudo bem com você? Vamos então rever algumas questões da VUNESP, no TJ 2010. Você já está se habituando como são as provas da VUNESP, etc. e tal, está percebendo muito bem. Não vamos perder tempo, então eu vou discutir com você uma questão interessante agora. Veja só aí, não é? O examinador quer que você assinale a alternativa correta e, na verdade, ele está ligado aqui, né, naquela fase ainda postulatória, nas discussões que pode haver com relação a alguns dispositivos do código nesse momento, né, entre a inicial, a contestação, etc. e tal. Vamos discutir isso aqui. Ele quer que você assinale a afirmativa correta. Portanto, vamos ver. Né? Olha a afirmativa da letra A. No procedimento ordinário, o réu, ao contestar, apresentará rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar o assistente técnico. Você que já tem um feeling, né, tô dizendo a você, use o seu bom senso, tá? O legislador é um sujeito racional, presume-se, né? E ele é um sujeito de bom senso, obviamente, né? Ele atua racionalmente. Então você já sabe, se o procedimento ordinário tem pressa? Tem pressa não. Né? Se o procedimento ordinário não pode ter pressa. Né? Então, por que razão já na contestação eu vou apresentando laudo, quesitos, né? etc, 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 etc. Isso não combina, né? Não é próprio. Então, veja só o artigo 407. Ele define bem a resposta aqui, porque o artigo 407 diz, olha, o momento de a parte contestante apresentar rol de testemunhas é o momento em que a audiência já estiver designada e no prazo que o juiz definir, e se ele não definir nenhum, 10 dias antes da audiência. Então veja que a parte contestante não tem que apresentar o rol já com a contestação. Ela aguarda a designação da audiência e, no mínimo aqui, 10 dias antes, ela deve apresentar o rol. Então, é claro que aquela alternativa é absolutamente incorreta, essa assertiva da letra A, mas não faz o menor sentido, ok? Veja a assertiva da letra B. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória, incidental à intervenção de terceiros, salvo assistência, o recurso de terceiro prejudicado, a intervenção fundada em contrato de seguro, etc. e tal. Essa afirmativa parece boa, viu? Você já percebeu isso, você tem feeling. Por quê? Porque você leu aqui, né, aquela expressão procedimento sumário. Olha, se é sumário, aqui tem pressa. Se aqui tem pressa, não é admissível nesse procedimento que algo obstrua. E você já pode calcular que uma ação declaratória obstrui. Você sabe que é complicado, mais uma demanda, necessidade de produção de mais provas. E também aqui é altamente prejudicial você precisar, por exemplo, de uma intervenção de terceiros, um chamamento ao processo, uma denunciação à lide, um chamamento à autoria. São situações que podem gerar controvérsias, etc. e, obviamente, problematizar a solução mais rápida. No procedimento sumário, o que se quer é a solução mais rápida. Vamos à lei. A lei, então, definirá para nós exatamente o que acontece. Olha o artigo 280, eu chamo a sua atenção, veja só. O próprio legislador, então, quem atento também a isso, diz, olha, no procedimento sumário, eu não admito, não são admissíveis, nem a ação declaratória incidental e muito menos a intervenção de terceiros. O legislador está dizendo, no procedimento sumário eu não quero esse tipo de problema. No máximo eu permito assistência, permito também o recurso do terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro e nada além.
Ou seja, eu não quero, diz o legislador, que esse procedimento sumário seja um procedimento truncado com incidentes processuais que possam provocar, digamos assim, a postergação da decisão, da sentença que se quer e que se deseja muito rápido. Então, a linha B é efetivamente uma afirmativa correta, não há nenhuma dúvida. Mas olha C, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pela lei, ou que apresenta defeitos, irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende ou complete ou a complete no prazo de 5 dias. Você vai dizer, professor, isso aqui não está certo? O juiz não é obrigado mesmo? Olha, eu me lembro de ter visto isso aqui no artigo 283, 284, eu me lembro de ter visto. Eu digo, olha, é verdade. Quando o juiz apanha uma inicial e se certifica de que ali há uma irregularidade, há qualquer coisa, há qualquer problema, ele é obrigado. E a lei não sugere ao juiz, ao contrário, a lei obriga o juiz a mandar que a parte regularize aquilo, emende, através da emenda, que a parte regularize aquela imperfeição. Então, parece que tudo está certo aqui. Onde estaria, eventualmente, o equívoco se nós já achamos a afirmativa correta? Essa só pode ser falsa. E por que ela será falsa? Ela será falsa, veja só, está no seu quadro, o artigo 284. Onde é que ela é falsa? Olha, veja aqui em azul, bem grifado, no prazo. O prazo para emenda, meu amigo, minha amiga, não é de 5 dias, o prazo para emenda é de 10. Então, aquela afirmativa é rigorosamente falsa, por quê? Porque a emenda está posta lá num prazo de 10 dias, e não são 10 dias, está posta num prazo de 5 dias, e não são 5 dias, são 10 dias. Então, aqui a afirmativa que nós estamos examinando é uma afirmativa rigorosamente falsa, como você sabe. Ok? Olha a afirmativa da letra D. Olha que interessante. Ao réu, ao contestar, cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, ainda que apresentados pelo órgão do Ministério Público. Você vai dizer, olha, professor, eu estou aqui na minha cabeça com o artigo 302, que é o que trata da contestação, e eu me lembro, e de fato é verdade, se você se lembrar disso, que lá no artigo 302 há uma regra obrigatória de impugnação item a item daquilo que foi dito na inicial. Aquele que contesta não pode deixar de se referir item a item a cada uma das alegações do autor na inicial. Qual é a pena dele se ele não faz isto? Porque ele tem aqui uma regra geral, um ônus de impugnação. Se ele não faz isso, o problema é o risco da confissão ficta, da pena de confissão ficta. Ou seja, aquilo que ele não contrariou será tido por presumidamente verdadeiro, no plano dos fatos. Isso é muito ruim para ele, para o réu. Por isso ele tem o ônus geral da impugnação. Então, esta afirmativa não parece correta? Parece, mas veja o que aparece aqui e que pode complicar a situação. É que aqui o legislador coloca o Ministério Público, não? Ele diz assim, inclusive o Ministério Público. É verdade? Vamos ao artigo da lei. Vamos lá para discutirmos isto. Efetivamente, veja o artigo 302. É bem verdade que o legislador trata aqui desta regra de impugnação geral. As partes precisam manifestar-se de modo preciso sobre todos os fatos alegados na inicial, sob pena de serem presumidos verdadeiros, mas no parágrafo único tem uma exceção. Examinador não gosta de coisa ordinária, ele gosta da exceção. Você já tem que ficar esperto com a exceção. No parágrafo único diz o legislador, olha, não estão inseridos nesta regra da obrigatoriedade de impugnação especificada de item a item. Quem não está incluído nessa regra? Não está incluído nessa regra nem o advogado dativo, nem o curador especial, nem o Ministério Público. Então, aquela afirmativa é falsa, porque se partir do Ministério Público não tem problema, o Ministério Público não está obrigado a impugnar item a item. Ele não está obrigado. Por que não está, professor? Compreenda bem, veja, tem lógica, racionalmente isto é bastante tranquilo para você compreender. Por que tem lógica? Porque é o seguinte, o advogado dativo é aquele advogado que não é o advogado oficial, a parte não o nomeou, é um advogado que socorre a parte. No plano da assistência judiciária, nem sempre tem um contato com a parte estreito, etc. Então, não tem como, muitas vezes, tomar conhecimento da totalidade dos fatos para impugnar item a item. O dativo, muitas vezes, é nomeado quase que em cima da hora, não tem tempo. Outra coisa também é o curador especial, que é também o advogado para aquele réu citado por edital. Esse, então, coitado, esse não vai ter nenhuma chance de contato com o réu, porque o réu já foi citado por edital porque não foi encontrado em lugar algum.
né? Só pode haver citação por edital quando efetivamente ele não foi encontrado nos lugares, né, em que idealmente poderia ser. Então, veja só, né, então, o curador especial não tem como encontrar-se com a parte, né, e menos ainda o Ministério Público. O problema é o mesmo. Para impugnar parte a parte, você precisa ter domínio do fato, conhecimento, etc. e tal. Você não tem nenhum contato com a parte, com o interessado, como você vai fazer isso? Por isso o refresco que o legislador dá, a exceção, ele diz assim, olha, o dativo não está inserido nesta regra, né, não está inserido nesta regra o curador especial e menos ainda, né, o Ministério Público. Logo, aquela afirmativa é falsa, especialmente pela inclusão do Ministério Público indevida, né, porque o parágrafo único do 302, né, exclui o Ministério Público desse ônus. Né? Então você está vendo isso aqui, você está vendo que é falsa mesmo, falsíssima. E em último lugar, a letra E, a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente em peças autônomas e assim como a exceção serão processadas em apenso aos autos principais. Isto é, o que é que ele está dizendo para mim e para você aqui? Ele está dizendo, olha, você pega a contestação, a reconvenção e pega também a exceção, põe tudo em autos apartados e amarra os autos principais, não dentro dos autos principais. Você fala, tem algo errado. Não é possível que seja certo. Pelo menos a contestação e a reconvenção devem estar nos mesmos autos. Se você pensa um pouco, fala, bom, a contestação, a petição inicial está nos autos, onde é que vai estar a contestação? É óbvio que nos mesmos autos. Como é que vai estar nos autos em apenso? Então vamos ver o artigo, veja só. Você já suspeitou, eu tenho certeza, no momento em que viu esta imperfeição, né, da afirmativa. Então olha o artigo 299. Né? Se ligue no artigo 299 que o legislador diz, olha, a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, né, em peças autônomas, mas a exceção será processada em apenso aos autos principais. Pergunta-se então, quer dizer, a contestação, né, e a reconvenção serão também processadas em autos apensados? Claro que não. Né? A contestação e a reconvenção, embora são oferecidas simultaneamente nos mesmos autos principais. Em apartado, apenas, né, as exceções. Portanto, esta afirmativa é efetivamente falsa. Ok? Qual então é a afirmativa correta? Você já está careca de saber, né? Então você sabe que a letra B é que é a correta. No procedimento sumário não são admissíveis nem a ação declaratória incidental, nem a intervenção de terceiro, salvo a assistência, o recurso terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro, como nós já expusemos aqui. Ok? Gostou? Né? Nos vemos mais tarde. Tá? Forte abraço para você, força nos estudos, vamos nos ver depois.